Já imaginou o que aconteceria se o tempo parasse completamente? Como seria o mundo se, de repente, nada mais se movesse, envelhecesse ou mudasse? Parece algo saído de um filme de ficção científica, mas essa ideia nos leva a conceitos fascinantes da física. Hoje vamos explorar as implicações científicas e práticas dessa hipótese maluca e descobrir o que isso significa para o universo e para nós. Seja muito bem-vindo, eu me chamo Daniel e este é o Mente Ativa. O tempo e nossa percepção. O tempo para nós é algo tão natural que raramente paramos para pensar no que realmente significa. Mas como sabemos que o tempo está passando? Simples, pelas mudanças que percebemos ao nosso redor. O dia se transforma em noite, as pessoas envelhecem, os eventos acontecem em sequência. Agora imagine um cenário onde o tempo parasse completamente. Sem mudanças, seria impossível perceber que algo está diferente. É como se nossa consciência fosse colocada em pausa, e nem mesmo o pensamento seria possível. No dia a dia, nossa percepção do tempo é profundamente subjetiva. Quando estamos ocupados ou nos divertindo, ele parece voar. Já em momentos de espera ou monotonia, parece se arrastar. Mas tudo isso depende da sequência de eventos e, claro, do tempo. Sem ele, essa percepção desapareceria, deixando-nos em um estado de vazio absoluto. Esse pensamento nos leva a uma questão interessante. Se o tempo parasse, ele realmente existiria para nós? Afinal, sem a capacidade de observar mudanças ou processar informações, o conceito de tempo simplesmente deixaria de fazer sentido. É curioso como algo tão essencial à nossa experiência de vida pode ser tão dependente da nossa percepção e consciência. O tempo na física moderna. Para entender o que realmente aconteceria se o tempo parasse, precisamos mergulhar na física. Segundo a teoria da relatividade de Albert Einstein, o tempo não é algo isolado. Ele está intimamente conectado ao espaço, formando uma única estrutura chamada espaço-tempo. Isso significa que, para a física, o tempo não é apenas uma constante que passa para todos igualmente. Ele pode ser distorcido por coisas como velocidade extrema e gravidade intensa. Por exemplo, se você estivesse viajando em uma nave espacial a uma velocidade próxima à da luz, o tempo passaria mais devagar para você em comparação com alguém na Terra. Esse fenômeno, chamado de dilatação do tempo, é algo que já foi comprovado em experimentos, como com relógios atômicos em satélites GPS. Esses relógios precisam de ajustes constantes porque, a velocidades e altitudes diferentes, o tempo realmente passa de forma distinta. Agora, imagine um cenário onde o tempo parasse completamente. De acordo com a relatividade, isso também significaria que o espaço como o conhecemos deixaria de existir. Afinal, sem tempo, não há movimento ou mudança. E o movimento é essencial para a existência de tudo o que vemos ao nosso redor. Em termos práticos, o universo ficaria congelado em um estado eterno de pausa. Mas a física quântica complica ainda mais essa história. Em escalas subatômicas, o tempo parece ter uma relevância muito menor. Algumas teorias sugerem que o tempo pode ser uma propriedade emergente, algo que só faz sentido em níveis maiores e mais complexos. Se isso for verdade, a ausência de tempo poderia significar o colapso de tudo o que conhecemos, do macrocosmo das galáxias ao microcosmo das partículas. Essas ideias podem parecer abstratas, mas levantam uma pergunta fundamental. Se o tempo pode ser distorcido, desacelerado e até considerado irrelevante em certas escalas, será que ele realmente existe como pensamos? Consequências práticas. Se o tempo parasse completamente, o impacto seria devastador, tanto para a física quanto para a nossa existência. Sem tempo, o movimento seria impossível. Pense em algo simples, como um carro andando em uma estrada ou uma folha caindo de uma árvore. Ambos dependem de uma sequência de eventos que só pode ocorrer porque o tempo permite que o antes se transforme em depois. Sem essa sequência, tudo ficaria estático, congelado em uma única configuração para sempre. Outro ponto crítico é a energia. O tempo está diretamente ligado ao fluxo de energia no universo. Por exemplo,
O calor de um café quente só se dissipa porque o tempo permite que a energia térmica se espalhe. Esse processo, conhecido como entropia, é fundamental para tudo o que conhecemos. Se o tempo parasse, a entropia não poderia mais aumentar, o que significa que todo o movimento, toda a transformação e toda a vida cessariam instantaneamente. Agora, imagine como seria o cotidiano em um mundo sem tempo. Relógios não fariam sentido, nossas ações não teriam início ou fim, e até mesmo nossa percepção deixaria de funcionar. Para nós seria como um instante eterno de nada, nem pensamentos, nem sentimentos, apenas um vazio absoluto. É uma ideia tão extrema que desafia a lógica e nos força a questionar como dependemos do tempo para tudo. Em última análise, sem tempo, as leis da física como conhecemos entrariam em colapso. O universo, que depende de interações constantes para funcionar, ficaria preso em um estado de pausa eterna. Isso mostra como o tempo, mesmo que pareça algo abstrato, é essencial para a existência de tudo, incluindo nós mesmos. Filosofia e reflexão final. Além das implicações científicas, a ideia de o tempo parar nos leva a reflexões filosóficas profundas. Será que o tempo é realmente algo externo e objetivo? Ou seria apenas uma construção criada por nossa mente para dar sentido às mudanças que percebemos? Essa é uma questão que filósofos vêm debatendo há séculos. Para muitos, o tempo pode ser mais uma ilusão do que uma realidade tangível. Por exemplo, o conceito de agora é algo que só existe em nossa percepção. O presente é fugaz, e assim que tentamos capturá-lo, ele já se tornou passado. Sem o tempo, o agora nem mesmo teria significado. Em um universo onde o tempo parasse, não haveria futuro a antecipar, nem passado a lembrar. Apenas uma ausência total de sequência e progresso. Essa reflexão também nos faz pensar sobre como o tempo molda nossa vida. Ele não é apenas uma medida, é a estrutura que nos dá movimento, mudança e propósito. Sem tempo não haveria história, crescimento ou mesmo significado para as nossas ações. Isso nos leva a uma conclusão motivacional. Mesmo que o tempo possa parecer uma abstração, ele é o que nos permite viver, experimentar e evoluir. Por isso a pergunta, o que aconteceria se o tempo parasse? Não é apenas um exercício científico ou filosófico. É um lembrete de que, enquanto o tempo flui, ele nos dá a oportunidade de aproveitar cada instante como único e insubstituível. Conclusão e convite à reflexão. O tempo, essa dimensão que parece tão simples no nosso cotidiano, é, na verdade, um dos maiores mistérios da existência. Ao longo deste vídeo, exploramos como ele molda tudo ao nosso redor, desde o movimento e a energia até nossas percepções e pensamentos. Vimos que, se o tempo parasse, o universo inteiro entraria em um estado de pausa eterna, onde nada mudaria, nada se moveria e nenhuma consciência poderia existir. Mas talvez o mais interessante seja perceber que o tempo não é apenas uma constante física. Ele é também o que nos conecta ao mundo. É ele que nos permite viver momentos, criar memórias e imaginar o futuro. Seja real ou apenas uma ilusão, o tempo é essencial para a forma como experimentamos a vida. E se você chegou até aqui, eu gostaria de saber de você. O que acha que aconteceria se o tempo parasse? Compartilhe com a gente a sua ideia e não deixe de clicar no like e se inscrever no canal para fortalecer o nosso crescimento no YouTube. Aproveitando que o assunto é sobre o tempo, assiste este vídeo em que abordamos a reflexão da existência do tempo. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.